Riquíssimo esse texto. Todos encontraram? Então, Jeremias 18, verso de 1 a 6, diz o seguinte: A palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Deus, te damos graças, ó Pai, glorificamos o teu nome, porque tu és santo, Pai, tu és poderoso. Que teu Espírito Santo, Deus, quebrante nossos corações, mantenha nossas mentes cativas ao Senhor, que possamos aprender, Pai. Abra nosso entendimento para a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Nós sabemos, é lógico, Jeremias estava escrevendo a Israel, chamando a atenção, mas é lógico, né? O povo de Deus, a herança de Deus é Israel, mas nós somos povo de Deus na igreja de Jesus Cristo e podemos, né, lógico, utilizar esse texto para nós, que hoje somos escolhidos de Deus. Então a palavra, a princípio, é Israel, mas chega até nós, né? Constantemente eu falo sobre isso porque é a palavra de Deus para nós, para que nós possamos refletir, meditar nela, entender os planos de Deus para nós, o chamado de Deus, a correção de Deus, o ensinamento de Deus na nossa vida. Então Jeremias ele foi enviado à casa do oleiro para receber um ensinamento demonstrativo, olhar e aprender como que se faz. E isso que acontece com muitos de nós precisamos olhar muitas vezes, que porque só ouvir muitas vezes não é suficiente, e mesmo vendo, às vezes ainda não é suficiente. Muitas pessoas ainda têm que passar por alguns perrengues na vida, algumas correções de Deus para aprender. E graças a Deus aos que aprendem, né? Porque muitos ainda sofrem ou veem tantos exemplos à nossa volta e acabam ainda não aprendendo. Mas então Jeremias desceu então à casa do oleiro para Deus falar ali com ele. E muitas vezes nós queremos as coisas grandiosas, né? Todo mundo sabe o que é a casa do oleiro, o que é um oleiro. Daqui a pouco vamos chegar especificamente, vamos falar, né? Vamos falar aí de alguns materiais e do oleiro especificamente. Mas vai lá naquela pessoa que faz o vaso, que molda, que faz com todo o cuidado, com todo o carinho, com toda a força, mas vai lá e faz. Mas lugar humilde, lá, né? Pelo menos na época de Jeremias, não tinha nada muito chique, né? Poucos dias mais a Sandra foi ali numa cerâmica, né? Numa olaria, como diria, lá faz mais só tijolos. Bem simples, mas hoje mais moderno, um pouco não tão moderno quanto tem outros, mas mais tranquilo. Mas lá o barro não tem nada de espetacular, como as pessoas querem. Não, eu quero ser usado por Deus, mas eu quero coisas megas. Não, Deus fala em coisas simples, de forma bem demonstrativa, bem visível, porque Deus usa a natureza, usa o mundo físico, daquilo que nós vemos, que se for falar só de coisas maravilhosas, inefáveis, como diria Paulo lá do céu, nós não vamos, né, compreender nada que nós não vimos, né? Um dia veremos, mas até agora, se usar exemplos que tem lá no céu, só aqueles descritos na Bíblia, mas são poucos. Então Deus vai usar as coisas aqui visíveis, palpáveis, para falar conosco. Lógico, nós temos que estar atentos e saber o que Deus está falando. Então Jeremias estava, naquele momento, ele estava preparado, estava pronto, de forma simples, para aprender. Mas o que foi preciso? Foi preciso desarmar, foi preciso de ir lá com o coração aberto. Aí, a maioria das vezes o que nos atrapalha, ou quase sempre, né, é nós estarmos sempre fechados para o ensinamento de Deus. Deus está falando, eu não estou pronto, porque eu já tenho a resposta, eu já sei mais do que todo mundo, então eu não preciso. Isso nos atrapalha a aprender a palavra de Deus. Então, ele aproximou-se e viu que aquele orelho estava ali sobre, fazendo aquele vaso sobre as rodas, sobre a roda que vai girando, ele vai moldando o vaso.
como esse vaso se estragou. E é neste ponto que vem o ensinamento. Quando o vaso estraga, quando o vaso apresenta um defeito, que ele foi aberto os olhos de Jeremias para aprender. E é assim a nossa vida. No momento que nós caímos, nós estragamos, por assim dizer, no momento que aparece o nosso defeito, quando Deus vai trabalhar, aí que vem o ensinamento. Ou vem a rebeldia. E aí vai depender de nós um pouco, né? Mas vamos aí ao primeiro elemento aí do nosso estudo, né? Da nossa palavra de hoje. O barro, né? O que não podia faltar lá na casa do oleiro era o barro, né? A matéria-prima essencial para se confeccionar um vaso, para construir, para ter aquele vaso. Então, na comparação aí, ou na analogia, o barro ali era o povo, era o próprio Israel que havia sido tirado do Egito, tinha sido levado a Canaã, mas que da tirada do Egito até a entrada em Canaã, na terra prometida, foi ele purificado, foi trabalhado, foi deixado uma geração toda para trás, mas ali ele tinha sido moldado. Mas só que em determinado momento esse povo se perdeu, se corrompeu, e onde ele estragou. E aí precisava ser refeito, precisava ser trabalhado novamente. E Deus já havia levantado alguns profetas, alguns pessoas para trabalhar sobre esse povo, mas nem sempre com muito sucesso. Mas para nós hoje, nós também fazemos parte desse grupo de pessoas que foi tirado, né? E aquela palavra maravilhosa nós gostamos, né? Foi tirado lá do império das trevas, trazido para o reino de luz, de graça do nosso Senhor. Foi tirado. Até essa parte aí é maravilhosa, né? Todo mundo quer ser tirado lá do império das trevas, do vale, da morte, para um reino de luz, para um reino de graça. Todo mundo quer. Mas só que tem um detalhe. Para isso, precisa ser trabalhado. Lembra lá, como eu disse, quando foi tirado Israel do Egito até chegar em Canaã? Por 40 anos, Deus trabalhou no povo de Israel. Foi doído, e como eu disse, todos os que saíram de 20 anos acima de Israel, nenhuma entrou em Canaã, porque foram moldados e não foram aprovados e ficaram no caminho. E é doído. Pensa que não foi doído andar 40 anos no deserto, a terra engolindo, gente, o fogo queimando, cobras abrasadoras picando e as pessoas morrendo. Para os que ficaram não foi engraçado. E nos nossos dias também não se engane, não é diferente. Deus tem trabalhado em nós, tem trabalhado para nos moldar, para chegar até o ponto que Ele quer. Então, esse barro é um material muito comum. Eu e você, a nossa matéria, o nosso corpo, né? É comum, né? Quer salvo, nem salvo, não salvo, todos têm a mesma matéria, deste corpo físico, frágil, corruptível, todos, independente, todo ser humano tem. Então, o que nos dá a diferença é o Espírito de Deus em nós, e mesmo esse Espírito de Deus em nós, os que são salvos, os que irão habitar eternamente junto com Deus. O pó, nós fomos feitos do pó, do barro, e ao pó esse corpo voltará. Não vai valer nada, né? Falávamos daí de manhã aí na escola bíblica, né? Principalmente o pastor João, que era o professor, que queria isso, aquilo, aquele tempo. Eu falei, né? Foi eu e a Juliane, né? Cadê a Juliane? Ah, tá aqui, né? Depois que morreu, acabou, né, Juliane? O corpo, você vai vestido com paletó, vestido de noiva, você vai com relógio, não sei qual lá, né? Que o pastor quer que vai dar um relógio para mim, vai ter muito mais proveito, né? O corpo em si, depois de morto, só a parte física não vai valer nada. E este corpo aqui, lógico, não vai desprezar o seu corpo. Talvez você não vai chegar ao nível do Iago, né? De fisiculturista, né? Mas cuide de seu corpo também. Porque até aqui, quando você está sendo moldado, o seu espírito, na verdade, nem é seu corpo físico, você ter um corpo saudável, né? Melhor ainda. Será mais fácil de você vir à igreja, de você orar, né? Você terá mais mobilidade, tudo isso faz parte, né? Cuide do seu corpo também, mas não é o mais importante. O importante sim é seu espírito. É ele que Deus está moldando. É ele que Deus está trabalhando para que você possa ser salvo, para que você possa aprender quem
é o Deus. É neste barro, nessa matéria, no nosso espírito, no nosso entendimento, que Deus tem trabalhado, tem nos moldado. E nós precisamos aprender, ser moldáveis, né? Eu estava com o Iago ali, nós somos moldáveis, somos, o ser humano, ele aprende, ele é ensinável. Muitas vezes, é lógico, é do coração duro, é desobediente, chega ao ponto de ser rebelde, mas é ensinável, é moldável. Hoje é lógico, né? Como eu disse, a Marcela foi lá, buscou o barro, né, para o João aprender, mas sabe, né? Assim, não era tão maravilhoso quando era criança, mas não tinha massinha de modelar, né? Moderna, igual tem hoje, né? Limpinha, fácil de modelar. O barro deu uma sujeira, sujou toda a casa, né? Ainda bem que a Sandra foi lá depois e limpou. Ainda tem um pouco lá, mas o João foi uma experiência boa. Gostou, ainda tá lá, ainda dentro da bacia, coloca água nele, mas molda. Mas nós precisamos aprender. Eu tentei lá fazer umas coisas, mas a habilidade é pouca, né? Não dei conta de moldar muitas coisas. Graças a Deus, daqui a pouco eu vou falar sobre o oleiro por excelência. Então nós somos criaturas de Deus, formada dessa matéria, né? Nosso corpo vai voltar ao pó, como eu disse, mas a nossa alma, nosso espírito, né? Será glorificado, está sendo transformado, moldado a cada dia. Mas nesse processo aí de fabricar o vaso, lógico, a matéria-prima essencial é o barro, mas precisa de uma ferramenta. Só na mão pura, né? Não dá. A gente faz algumas coisinhas lá, como eu tentei fazer, o João, a Santa estava tentando fazer, mas você não consegue. Alguém mais habilidoso do que eu vai, né, mais característica de artista, vai conseguir fazer. Mas tem que ter alguma ferramenta. E a ferramenta da época, ainda tem muito pouco até hoje, mas tem a roda, né? Vocês já viram já? Já viu lá ele rodando lá, a pessoa moldando, passando a mão dele lá, colocando na água, até moldar ele a chegar do jeito que ele quer. Mas o que é a roda para nós hoje? Chama-se igreja. A igreja vai, a ferramenta que Deus escolheu usar neste tempo para nos moldar. Por isso é tão canseira, né? A roda fica lá girando, o artesão ali fabricando, vai apertando aqui, afrouxando um lado, coloca água, corrige uma imperfeição dali. Isso é a igreja. Nós estamos aqui sendo moldados. De vez em quando o artesão aqui do lado de cá, o pastor vai errar, e quando ele vai acertar, vai moldar, vai apertar um pouco mais, vai apertar um pouco menos, mas é para que chegar ao produto final. E lógico, né? Até que seja um vaso escolhido por Deus, usado por Deus. As igrejas mais pentecostais gostam muito de falar esse vaso, né? Um vaso usado, um vaso disso e aquilo, né? Nós não usamos muito essa expressão, mas somos esse vaso trabalhado neste tempo, na palavra de Deus. Eu digo que isso é igreja, mas a igreja é onde que o local nós reunimos para ouvir a palavra de Deus. Talvez a palavra mais adequada ainda é a ferramenta da palavra de Deus, mas a palavra de Deus se é aprendida, estudada, trabalhada na igreja. Por isso eu usei a igreja, né? Digamos assim, a forma, modelo físico, aqui o templo onde nós nos reunimos para justamente estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus que vai nos moldar. E a palavra de Deus, ela é doída, porque cada dia mais faz sentido aquele provérbio antigo que a palavra, a verdade dói, e nunca tem se doído tanto como nos dias de hoje. Quer fazer uma pessoa doer por dentro? Conta para ela a verdade que ela tem vivido. A palavra de Deus, ela machuca, mas só porque ela modela, ela molda até ficar do jeito que ela quer. Nós somos, então, esses barros nas mãos do oleiro. Porém, todo barro é moldável nas mãos de Deus, que é o oleiro. Você é moldável. Você poderá e deve ser moldado até o ponto ideal que Deus quer. Lógico, o barro lá, assim, a matéria lá orgânica lá, né? Matéria barro, a terra, ele não tem vontade própria, né? Faz do jeito que você quiser. A nossa dificuldade ou a nossa vantagem, né? É mais desvantagem do que vantagem, é porque nós temos vontade própria. Nós damos conta de nos rebelar contra Deus. Barro, né? Você faz dele e ele aceita, né?
o próprio, né? Que é apropriado para fazer. Não é qualquer um também que vai dar certo. Mas nós temos essa capacidade de ter vontade própria. Talvez nós podemos, né, nos rebelar na mão de Deus e falar, não quero ser moldado. Não estou falando de que eu já tenho insistido há muito tempo quanto à salvação. No final, você será salvo. Mas quanto a ser trabalhado aqui, você pode resistir. No final, vai ficar do jeito que Deus quer? Sim ou não? Sim? Então, mais uma vez, faz sentido o ditado popular. Aceita que dói menos. Quanto mais você resistir às mãos de Deus trabalhando em você, te moldando, usando a ferramenta, que é a palavra de Deus, aí através da igreja, na maioria das vezes, quanto mais você resistir, mais doído vai ser o processo. Mais cansativo vai ser o processo. Então aceita, literalmente aceita logo que dói menos, já faz a vontade de Deus, deixa ele trabalhar a sua vida e você será esse vaso pronto, o quanto antes ser usado por Deus, ser usado para os propósitos de Deus. E será que quando nós recuamos, nós não aceitamos, vai ser bom para nós? Não vai. Porque o oleiro, como eu disse, sabe trabalhar em nós, sabe fazer o que ele quer e tem o propósito. E agora, digamos, o personagem central sempre é Deus, que aqui ele, olha que Deus é um Deus tão grandioso, tão maravilhoso, que ele vai lá, manda, melhor dizendo, manda Jeremias ir até a casa do oleiro e se compara a um oleiro. Mais uma vez, né, os jovens não vão saber o que é isso, né? Só quem já foi lá, e eu já fui no lugar lá em Cirilândia, tinha uma senhora lá que fazia aqueles vasos, potes, né, antigamente. Vocês acham que bebedouro assim ali, você chega lá, tem um copo, puxar lá e só torcer a torneirinha dele lá e pegar uma água gelada ou menos gelada, moderno, né? Mas quando nós éramos crianças, assim, tipo tamanho de João Miguel, era o pote, né? Já bebeu água de pote. Tinha uma senhora lá chamava Maria, e era conhecida como Maria Poteira, né? Que fazia o pote. E aí você lá enfiava o copo lá dentro e bebia, o outro vinha enfiava lá e bebia, né? Higiênico, né? Toda vida a situação. E quando não enfiava o dedão sujo logo lá dentro da água também, né? Depois inventaram um tal que chamava talha, né? Que ainda tinha uma torneirinha, ainda melhorou um pouco. Depois fez o filtro, aí, né? Chega até os dias de hoje, bem mais tranquilo. Você vai lá em sua garrafinha e traz aqui toda a comodidade. Mas eu tive, voltando ao que eu queria falar, né? Tive a experiência de quando a minha mãe foi lá encomendar um pote para ela, né? Fui lá e vi ela trabalhando, né? Senhora humilde, né? Toda a vida humilde, simples, trabalhando lá, fazendo seus potes, fazendo uns potes bonitinhos, bem caprichados. Mas Deus se compara, então, a um artesão desse, a senhora, Dona Maria, lá de Cirilândia, que fazia os seus potes lá para a gente ir lá e comprar. Desse Deus grandioso, simples, ao nosso alcance, né, Flávio, que habita dentro de nós, na pessoa do Espírito Santo. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que trabalha de você, né? Um ditador, um soberano, arrogante, prepotente, que vai impor a sua vontade. Ele sim nos chama até Ele para trabalhar em nós, para nos moldar. E ver aquelas mãos habilidosas ali do artesão que trabalha o vaso. Deus tem as mãos muito mais habilidosas. Muitas vezes é lógico que ele vai ter que, aquilo que a gente chama de baixar a mão, é porque o barro infeliz aqui dá canseira, dá trabalho, não quer ser amassado, não quer ser moldado, endurece. E Deus precisa apertar um pouco mais para até chegar ao molde que Ele quer. Esse é o nosso oleiro. Esse Deus maravilhoso, grandioso, soberano sobre todas as coisas, mas que habita dentro de mim, me moldando a cada dia. E eu ainda dando bobeira, querendo buscar modelos aí do mundo, ser moldado por digital influencer, por não ser mais quem, ser moldado por celebridade, não sei das quantas, que vai dar errado lá no final. Chegar a um ponto
que esse vaso rebelde pode se quebrar e não ter conserto. Chegar lá no dia do juízo diante de Deus, e Deus vai simplesmente falar: você não tem mais jeito, está quebrado e quebrado ficará eternamente, não dá mais para ser moldado, refeito. Então, enquanto nós estamos aqui, é tempo de ser transformado, tempo de ser modelado, mas modelado por Deus. Não aceite nenhuma outra pessoa, nem ninguém, nenhuma influência que quer deste mundo te determine, te molde a sua vida, o que você deve fazer ou deixar de fazer. Deixa Deus trabalhar em você. Ah, deixa Deus trabalhar, vai estudar a palavra de Deus, vai ler para aprender o que Ele quer. E eu tenho certeza, né? Tenho dito isso, duvido muito que você leia a Bíblia toda durante o ano, com o coração aberto, se Deus, se pelo menos um versículo não falar com você, não te moldar em alguma coisa. Eu já tenho, estamos que ano mesmo? Esse ano? 13º, 14º? 14º, né? Pela graça de Deus, estou fazendo todos os anos. E cada vez, nenhum ou de outro, né? Às vezes passa um mês inteiro sem ter aquela palavra que molda. Mas todos os anos tem. Ou vários trechos da Bíblia que molda. Porque não tem outra forma. E nunca terá outra forma a não ser Deus trabalhando em nós. Nos moldando e usando pessoas para nos ajudar, para nos moldar neste tempo. Então, portanto, existem várias possibilidades para nos tornarmos vasos de bênção na mão de Deus. Existem várias possibilidades, mas nenhuma dessas vai dar certo se não tiver Jesus Cristo. Você pode andar, pode sapatear o tanto que quiser, pode fazer, pode ir em vários lugares, mas se não tiver Jesus Cristo ali, como centro, como o oleiro supremo, nada vai dar certo. Por isso nós vimos as pessoas ir e vir e baterem cabeça e tentar tantas alternativas e dando errado. Estou dizendo nem que a pessoa não vai ser uma pessoa bem-sucedida neste mundo, mas para este mundo só é pouco, é muito pouco. Deus nos molda aqui para este mundo, mas o vaso de verdade será o acabado, terminado, pronto, o nosso corpo glorificado. E o corpo glorificado, sala de adulto, é onde? No céu. O céu, sim, será o nossa. Na verdade, só seremos. Terá terminado a obra de Deus em nós, terá acabado este vaso, moldado, pronto, a hora que nós estivermos na eternidade. Quando nós estivermos aqui, nós estamos sendo trabalhados todos os dias. Se fosse, né, aquela coisa que eu ouvi logo quando eu cheguei na igreja, se crente fosse só um dia, só era tão bom, né? Tão fácil, né? Ah, hoje eu sou crente, estou assim, 100% na unção, beleza, não cometi nenhum pecado hoje. Dá para acreditar que eu não cometi nenhum pecado hoje? Né? Só um exemplo, né? Seria esse dia excelente, maravilhoso. Se fosse só esse dia, era tão fácil, mas não é só esse dia, é todos os dias trabalhado. Uns dias mais, outros dias menos, mas é todos os dias. Mas graças a Deus que nós temos esse Deus maravilhoso trabalhando em nós. E é Deus trabalhando em nós. Lembra lá do rei Davi? Quando o profeta Natan vai até ele lá no pecado dele, lá do recenseamento, para ele escolher lá a peste, está nas mãos do inimigo, está na mão de Deus? E não é bobo nem nada, o que ele disse? Que eu esteja nas mãos de Deus. Porque Deus é misericordioso, Deus é cheio de bondade, cheio de graça. Se eu cair nas mãos dos homens, estou lascado. Se cair na mão do diabo, duplamente lascado. Mas quando eu estou nas mãos de Deus, a minha chance de ser moldado, de ser acertado, são enormes. E vale lembrar que foi ele que me fez, e ele sabe exatamente como que fez e como eu devo estar. Então é ele que trabalha em nós. E na sequência, então, vamos ser agora o vaso. Vamos falar um pouquinho sobre o vaso. Então, quando Jeremias chega lá na casa do oleiro, o que, que ele está fazendo?
Um vaso. O que aconteceu com o vaso? Ele estragou, ele quebrou, deu um defeito. E o que o oleiro teve que fazer? Teve que refazer ele, né? E refazer não é só consertar um negocinho daqui ou dali, não, né? Ele desmancha, e eu tive vendo os vídeos aí, ele achata ele todinho lá em cima da roda de novo, faz só um monte de barro e começa a levantar ele lá de novo. E é isso que Deus faz em nós. Às vezes Deus nos derruba lá por completo, te joga lá de novo no chão, te forma todo de barro e te levanta de novo, modelando você para ficar do jeito que Ele quer. Então, até se tornar esse vaso. Então, Israel havia se afastado de Deus, Israel havia cometido o pecado, como nós fazemos, da incredulidade. O que é incredulidade? É não crer de Deus como Ele é. Porque não adianta só eu crer. Você crê em Deus? No mundo cristão, costumo falar isso, né? No mundo cristão, 99,9% das pessoas falam que você crê em Deus e vai falar que sim. Mas o problema é que eu creio num Deus do jeito que eu quero, né? Num Deus que atende a minha vontade segundo a minha vontade, não segundo a vontade de Deus. Mas não é assim, porque na hora de moldar o vaso ali, trabalhar no barro, quem é que vai determinar a forma do vaso? É o barro, é o vaso, é o oleiro ou é a roda? É o oleiro. É ele que vai determinar, é ele que vai trabalhar até o ponto que ele ficar. Então não adianta eu querer me rebelar contra Deus, que a forma como eu vou ficar, se eu estou nos projetos de Deus, é da forma que Deus quer. E graças a Deus, porque é da forma que Ele quer. Porque fosse da minha, literalmente, eu estava perdido. Como muitas vezes nós nos perdemos, porque nos momentos que prevalece a minha vontade, ou que pelo menos que Deus permite que prevaleça a minha vontade, as coisas dão errado. As coisas dão errado na minha vida justamente por isso. Porque Deus, ele é rico em misericórdia, não é opressor. Ele permite muitas vezes, você quer ir, vai lá. Vai lá e faz a sua vontade. Depois você vem e me conta se deu certo. Aí quando se lasca, se quebra, se parte como um vaso, aí volta humildezinho para as mãos de Deus para ser trabalhado. E graças a Deus aos que voltam. Então em todos os lugares que nós andarmos, nós observarmos as pessoas, nós podemos avaliar. E nós precisamos avaliar o mundo à nossa volta. Como que as pessoas, na nossa analogia, como vasos estão se comportando. Não é eu determinar quem presta, quem não presta. Eu não estou, né, não estou no lugar de fazer juízo de valores das outras pessoas, mas só para observar o exemplo à nossa volta, como que eu estou em relação às demais pessoas. Nós precisamos observar. Lógico, né? Tem uma coisinha boa, né? Inventada há muito tempo atrás, que você olha lá e te vê, chamada espelho. E quando você precisa, não é esquizofrenia, não conversar com você mesmo. É te avaliar, parar diante do espelho e falar assim, eu estou avaliando a Nayara. Boa coisa, comparando ela como que está. Mas e eu como estou? Parar lá diante do espelho e dar uma conversinha comigo mesmo. Vale lembrar que nessa conversa eu devo ser ao extremo honesto e sincero comigo mesmo. Não vai chegar lá, não, estou tão lindo, tão maravilhoso, sem defeito nenhum, sem nenhuma rachadura. Que mentira, né? Que mentira que eu estou contando para mim mesmo. E tem pessoas que gostam de acreditar nelas mesmas, na avaliação delas. Cuidado, seja sincero com você. Porque você, igual eu costumo falar mesmo, você enganar eu, mentir para mim, não é fácil demais, né? Às vezes eu estou até meio sons, nem percebo. Mas se mentir para Deus não vai dar certo, né? Não funciona. Não rola, não dá certo. Mas como nós estamos nessa situação? Nós estamos um vaso estragado na mão de Deus. Estamos prontos para ser moldado, pronto para ser refeito, pronto para estarmos segundo a vontade de Deus, que é o nosso supremo oleiro. Você é o vaso. Como você deseja que você fique?
aquele vaso lindo, maravilhoso, que vai, né, todo mundo olhar e falar assim, esse sim, esse vaso é show de bola, chique demais, muito bem feito. Você vai olhar assim, nossa, que vaso feio, horrível, horroroso. Então é isso que nós temos que avaliar. Então Deus, ele vai fazer de Israel, em que tempo, quando Israel se tornará perfeito diante de Deus, não sei, mas ele vai trabalhar em Israel. Quando que ele vai trabalhar na sua igreja? Está trabalhando. Quando ela vai se tornar pronta? No dia que Jesus Cristo voltar e levar. Mas até lá ele tem trabalhado na igreja. Tem trabalhado na igreja. Estejam atentos. Você faz parte da igreja de Jesus Cristo. Você está sendo moldado. Você está sendo trabalhado para a volta de Jesus Cristo. E ele vai voltar. Como ele vai encontrar os seus vasos? Não sei. Eu espero estar quase que pronto, né? Porque, como eu disse, vai estar terminado, prontinho lá na eternidade. Mas está bem próximo, está faltando só um retoquezinho final, vai estar pronto. Mas não se engane, esse processo, como eu disse, aí é dolorido, é demorado para estar pronto. Vai ser retirado toda a impureza. E é complicado, é difícil. Então, para terminarmos, nós nos, nós nos tornamos um vaso. Como nós temos nos tornado? Um vaso quebrado, um vaso torto, ou um vaso chique, finíssimo, pronto para ser usado? Eu não posso responder por você. Aliás, se faltasse a ética, né? E a gente poderia falar, às vezes pessoalmente a gente fala os defeitos, mas aqui não posso, né? Não é o momento, não é a hora. Mas você pode falar para você mesmo como que está você, esse vaso, diante de Deus. Quebrado, torto, com defeito, está bem aprumadinho, faltando os acabamentos, não sei. Mais uma vez eu insisto, seja sincero diante de Deus. Ou ainda pior, ou ainda estamos lá, simplesmente o barro, sem forma, que necessita ainda ser amassado, ser retirado das impurezas, ser purificado, ser totalmente moldado. Talvez ainda estamos nessa condição. Mas em qualquer dessas situações, nós devemos nos preocupar e irmos até diante de Deus e clamarmos todos os dias que Ele trabalhe em nós, que Ele faz de nós um vaso segundo a sua vontade. E mais uma vez eu digo, a vontade do oleiro é que prevalece. Não tenta impor a sua vontade. Não tente impor a sua vontade que vai dar errado. Se renda. Se renda como um barro inerte, um barro que não tem vontade própria. Se renda à vontade de Deus. Se você vai ver que Ele vai trabalhar em você e você vai ser moldado conforme a vontade dele, para a honra e glória de Jesus Cristo. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, nós estamos na tua casa, ó Pai. O Senhor que é o oleiro supremo, eterno, poderoso, estamos na sua casa, estamos no lugar melhor que nós possamos estar, Pai, na casa do oleiro, Pai, para ser trabalhado, para ser moldado, para ser transformado a cada dia em um vaso, Deus, usado por ti, ó Pai. Um vaso, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Não permita, ó Deus, o teu Espírito Santo, Pai, não permita em nós rebeldia, vontade própria, Pai. Pai, em nome de Jesus, complete a tua boa obra em nós, em nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrados. Que Deus nos abençoe.